Olá, eu sou a Mari da Casa Lúdica Tubarão. Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram. E na nossa primeira conversa de bate-papo, eu vou apresentar a minha convidada para vocês. É uma pessoa muito especial. Ela é mãe da Clara e do Francisco. Ela é fonoaudióloga, 15 anos de experiência clínica, dando vez e voz para as crianças com dificuldades no desenvolvimento da fala. Ela é a Juliana Schotten, ou a Tia Ju, assim chamada pelas crianças. Bem-vinda, Ju, mais uma vez à Casa Lúdica. Obrigada por estar aqui conosco, ter essa troca, essa conversa. Vamos falar aí bastante a respeito da fala, né? Fica à vontade, sinta-se em casa. Obrigada, agradeço o convite. Sempre um prazer poder falar sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem. E ainda mais aqui na Casa Lúdica, que é uma casa com que eu sou cliente, né? Tem muitos brinquedos que eu uso na minha terapia que são daqui, porque realmente são de qualidade e vão ao encontro do que eu penso sobre o desenvolvimento da criança. Então, eu só tenho a agradecer o convite. Obrigada mais uma vez, Ju. Vamos começar a compartilhar, então. A gente, enquanto mãe, né? E eu que não sou aí da área da saúde, da fonoaudiologia, passei pela experiência eu tenho o Benjamin, de 7 anos, e passei pela experiência, né, de ficar um pouco ansiosa, isso eu já sei agora, né? E tava agoniada, porque os coleguinhas todos já falavam, já às vezes formavam frasezinhas, e o Benjamin não, né? E aí eu cheguei a levar em profissionais para fazer uma avaliação, não tinha nada, era muito mais uma ansiedade da mãe aqui de primeira viagem, né? E preocupação. E eu queria saber, Ju, de ti como fonoaudióloga, como que a gente faz enquanto mãe, saber assim, até que ponto tá normal, é natural, tá na idade, e a partir de que momento o meu filho tá precisando de um auxílio de profissional para que esse desenvolvimento dele ocorra de uma forma saudável, né, natural mesmo. Como que a gente, como mãe, pode identificar? Olha, é sempre importante a gente estar, primeiro, né, acompanhando com o pediatra, que está sempre de olho nos marcos do desenvolvimento, né? Ainda temos muitos profissionais que se preocupam mais com a parte motora do que a parte da linguagem, né? Eu costumo dizer que crianças com 2 anos que não andam, todo mundo fica surtado, mas criança com 2 anos que não fala, tá tudo certo, tudo normal. E a gente sabe que não é assim, né? O que a gente espera é que crianças com 1 ano já comecem a falar as primeiras palavras, né? E aí, o que vem antes disso? Porque a fala é a cereja do bolo. A fala, ela é o último degrau que a criança vai chegar ao topo, né? Mas até lá tem vários para ela subir, né? Uma escadinha. Então, assim, se ela é um bebê, se tem um sorriso social, se já identifica a voz da mãe, do cuidador, né? Ou daquele que exerce a função paterna, né? Se ela já começa a dar sorrisinho quando a mãe fala, um chorinho para dizer que tá com sono, com fome, são maneiras do bebê se comunicar, né? Quando a gente brinca com o bebê ali, a flanelinha na frente do rosto, cadê a mamãe? Achou? Então ela começa a ter pequenas interações já ali com 2, 4 meses, a gente já começa a observar. Então são os primeiros sinais. A verdade é que a gente deixa para se preocupar com a fala, mas existe um longo caminho até lá, né? E, é claro, ninguém é obrigado a saber de tudo, e para isso estamos aí, né? Então, acho que vale a preocupação de levar na avaliação, procurar um profissional, porque uma orientação, ela nunca vai ser demais, né? Muito tem se falado no mundo sobre a importância da intervenção precoce, né? Dos primeiros sinais. Mesmo que a criança não tenha um diagnóstico fechado, é importante ela ter o acompanhamento. Mas a gente só vai saber disso passando pela avaliação do profissional. Então, é importante que a criança acompanhe com o pediatra e que os pais estejam atentos a esses primeiros sinais, né? Um balbucio, que a criança fica babá, gá, drrr, né? Ele faz esses barulhinhos com 6, 8 meses. Que legal, porque isso é a fala também, né, Ju? Não deixa de ser. Então assim, tu tá aí falando, eu tô aqui pensando, né, exatamente isso, porque eu, enquanto mãe, então eu não me atentei para essas outras formas de linguagem, né, enquanto que o bebê também tá falando, e que fazem parte desse grupo, né, porque a gente tá exatamente assim, pensando nas palavras pontuais, ou nas frases, né, mas é como tu falou, vai muito além disso, né. A criança dá tchau,
ela manda beijo, ela reconhece se a avó e o vô chegou, ou ela nem dá bola, né? Entendi. Ela chora quando a mãe sai, é isso que eu espero, que uma criança se sinta desprotegida, né? Sinta a falta, né? Ela compreende ordens, filho, pega teu sapato, filho, bota a fralda, ajuda a mamãe, coloca a fralda no lixo, né? Ela tá conseguindo compreender e executar, porque se ela compreende e executa comandos, né, motores, ela também vai conseguir imitar, compreender e executar pequenos comandos. Mostrar a língua, mandar beijo, a mamã, falar mamãe, né? Então ela vai conseguir também compreender e imitar, executar alguns comandos orais. Mas falar papai e mamãe vai partir do momento que a gente conseguir também significar aqueles balbucios que aconteceram com 6, 8 meses, né? Quem é a mãe que a criança falou mamãe, tá falando mamãe? É claro, se toda vez que ela falar mamãe eu dizer tá chamando a mamãe, ou então que é mamá, eu tô dando significado para aquilo que a criança tá fazendo, né? E ela vai entender que quando ela faz mamá, acontece alguma coisa. Ou a mãe aparece, ou o mamá tá vindo, né? E é a partir daí que vai se formando as primeiras palavras, que a criança vai conseguindo juntar o que a gente chama na fonoaudiologia o significado, que é a palavra, com o significante, que é a imagem que ela criou do que acontece quando ela faz aquele movimento oral. Entendi. Muito legal isso, né? Eu não tinha, como mãe, né? Não tinha essa visão, né? De quanto... Essa questão mesmo de a gente estar avaliando e estar pensando. Eu estava pensando mesmo como fala mesmo, as palavras, né? E às vezes é tão amplo como em muitas coisas na vida da gente que a gente precisa ampliar esse olhar. E a maternidade nos faz muito isso, né? Eu acho que é o nosso lado da vida que nos mais faz ampliar, né? Vira de cabeça para baixo. É a maternidade, né? A gente sempre fala assim que a gente é uma antes de ser mãe e uma após ser mãe, né? Por isso que no meu currículo sempre vai mãe da Clara e do Francisco. Porque realmente faz diferença, né? Ser mãe faz diferença. E Ju, deixa eu te perguntar outra coisa que tu tava falando sobre essa questão, assim, de brincar com a flanelinha, né? Então, assim, o brincar de uma forma saudável, ele é importante, né? A gente usar os recursos dos brinquedos para estimular a fala. Queria que tu compartilhasse comigo um pouquinho sobre essa questão, assim, de os estímulos, mas também os excessos de estímulo. Porque às vezes nós adultos, na ansiedade, né, ficamos ali botando na cabeça da criança, falando sem parar, forçando, fala. E eu acredito que isso também acaba prejudicando, né? É porque, na verdade, a fala é uma consequência de uma ação, né? Quem nunca fez a brincadeira de colocar a criança na cacunda, né? E tu brincar daquela brincadeira de fazer pocotó de cavalinho, e a criança ou bater a perninha, ou dizer vai, ou dizer mais, ou dizer papai, bater no papai pra ir de novo, né? Quem nunca fez isso? Por quê? Porque a brincadeira tava tão divertida que ele queria fazer mais um pouquinho, e aí a criança traz isso, né? De querer se comunicar, tá tão bom que eu preciso fazer alguma coisa, e aí ela vai lá e sai as primeiras palavrinhas. Então é nessas brincadeiras divertidas. A gente, né, enquanto pai e mãe, sempre fica procurando lá nos livros como fazer isso, como, né, procurando aquele checklist de como ser uma boa mãe, um bom pai, enfim. A gente deveria se preocupar com as coisas mais simples, mais básicas, porque a linguagem não se precisa de muito, se precisa de interação, se precisa de um querer o outro, se relacionar com o outro. Sempre que a gente se comunica com alguém, não é com um objeto. O brinquedo, ele é uma estratégia, mas o que vale é a troca, né? Então, assim, houve um tempo que as pessoas achavam que o melhor presente era ter da marca mais cara, né? Eu vou presentear o meu filho, meu afilhado, vou dar o melhor presente. Mas hoje isso já mudou. O próprio sucesso da Casa Lúdica diz isso, né? Os brinquedos mudaram. Muitas pessoas estão procurando brinquedos que eram da sua época, né? O jogo do Resta 1, o jogo da velha, coisas que nem existiam mais, mas que agora estão voltando. Porque, claro, isso traz os momentos bons que os pais viveram, né? Memória afetiva aí.
e algo do que eles também querem passar para os filhos, né? Porque o que vale é a conexão que a gente tem com eles. É essa qualidade de tempo, né, Ju? E que é uma coisa que a gente bate muito na tecla hoje e que a gente precisa muito cuidar, que também é a questão dos eletrônicos, né? Então, assim, hoje aí celular, as crianças muito cedo com celular, né, tablets, enfim, acaba assim, a criança, eu vejo, assim, com alguns casos, o Benjamin não usa, né, eletrônicos, ele usou quando novinho, a gente viu que trouxe alguns malefícios e a gente resolveu tirar, né? Então ele não usa. E assim, só que a gente tem recursos, porque às vezes tem gente que fala assim, ele não usa celular, ele não usa televisão, faz o quê? Eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam isso, porque pra mim é uma resposta um pouco óbvia. O que ele faz? Ele brinca? Procura coisa pra fazer. Ué, gente, criança faz o quê? Criança brinca, né? Criança não fica usando celular. Já basta a gente que tá ali enquanto adulto numa mesa com amigos e tá aqui, né? Ao invés de estar interagindo, tá ali no celular. Enfim, né? Querendo falar, gravando áudio. Bem legal tu trazer isso das telas, porque hoje o uso das telas, né, da tecnologia, ele é considerado o maior causador de atraso na fala e na linguagem, né? Inclusive de alguns transtornos do desenvolvimento também. Nos últimos 2 anos, a ciência trouxe isso, assim, fortemente. Nos últimos 2 anos, não, minto, desde a pandemia, assim. Isso tem ficado bem evidente. E eu sempre gosto de explicar para os pais que estão comigo que, por mais que a gente nasça com olhos, com ouvido, com nariz, a gente depende, né, das experiências que a gente vive, das experiências que a gente passa, pra saber o que a gente tá vendo, o que a gente tá ouvindo, que cheiro é esse que a gente tá sentindo, né? E o celular, ele não tem como trazer isso pra criança, porque ela fica numa situação muito passiva, né? Então, assim, a gente só sabe que é um barulho de um passarinho cantando lá no céu porque alguém disse, bem te vi, né? Então, a criança precisa passar por essas experiências para ela poder saber o que ela tá vendo, o que ela tá ouvindo. E aí, com a integração de todos esses sentidos, ela vai conseguir ter um bom desenvolvimento. Por isso que as telas prejudicam tanto, porque ela não oferece nenhum desses estímulos. E eu acho que vai além também, Ju, eu acho que, me corrija se eu estiver errada, mas eu até complementaria mais, que tu falou assim, né, que a gente precisa para a linguagem, a conversa, o outro para ter essa troca, porque a gente tá conversando com alguém, né, e aí às vezes chega numa família, um horário assim à noite, né, a criança chega às vezes da escolinha, porque hoje em dia se faz necessário, os pais trabalharam o dia todo, chegam também cansados, e aí muitas vezes o que acontece, a criança vai tomar um banho, vai jantar e vai sentar com o celular, com o tablet, com uma televisão, pra, tipo, né, ficar ali entretido, enquanto o pai e a mãe vão tentar também tomar um banho, vão às vezes sentar e ficar ali, né, mexendo no celular também, e acaba que isso rouba esse tempo de qualidade em família, que eles poderiam estar juntos, partilhando numa mesa, brincando, às vezes fazendo uma refeição, né, na mesa, tendo essa troca, e às vezes larga a criança com a comida na frente ali da tela, né, essa criança mal sabe o que tá comendo, porque ela nem tá olhando, ela só tá comendo, então ela não pensa em qualidade, ela não pensa em quantidade, ela só pensa em comer, porque na verdade a atenção tá na tela, né, e aí se perde essa qualidade de tempo com os pais, se perde essa conversa, esse falar, né? E aí acaba que ou deixando esse estímulo natural e saudável, né? De que quando tu tá à mesa conversando, socializando, seja com filho, com amigo, né? Enfim. E também, às vezes, esse atraso de atrapalhar também. Com certeza. É claro que hoje em dia é até difícil mensurar isso, né? Porque a gente sabe... Eu, por exemplo, com os meus 2, tem dia que eles chegam em casa e sentam um pouquinho e veem TV. Sim. Não é o caso de celular, porque eu acho que fica uma coisa muito alienada naquilo ali, né? Então a TV, às vezes passa alguém na frente, já se distrai, aí olha, tem um intervalinho, né, do sofá e a televisão. Então às vezes olha o brinquedo que tá no chão, já desiste da TV e vai brincar. Então eu acho um pouco mais saudável, porém não ideal. Mas no dia a dia que a gente vive hoje, né, eu acho que é o que é adaptável pra minha família. Isso. Tá? Eu acho que é equilíbrio, né, Ju? Na verdade, assim, a gente tem que cuidar essa questão do uso da tela e esse socializar em família, porque é natural, a gente adulto tá cansado, tu vai chegar em casa, tu também quer descansar, né? Com relação aos hábitos, eu sempre gosto de explicar assim, que a gente pensa no tempo
duração e intensidade, né? Que tempo que ele fica? Ele fica 10 minutos? Ele fica 2 horas? Ele fica todo dia, ou é sexta que eu tenho meu compromisso, né? Ou é terça e quinta que eu preciso organizar minhas coisas. Né? E a intensidade, é no celular ali, que ele mal escuta quando a gente tá chamando, ou é na TV, que às vezes assiste um pouquinho, às vezes sai um pouquinho, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, né? Então, é sempre importante a gente também pensar nesses 3 pontos, né? O tempo, duração e intensidade. E é claro, cada família vê o que funciona melhor para si. Não existe uma receita. Existe o que funciona melhor para ti, existe o que funciona melhor para mim, né? E são escolhas. E eu acho que também a questão do sentimento de culpa, né, Ju? Quando a gente aborda esses temas, não é pra gente trazer um sentimento de culpa ou às vezes de impotência, porque esse sentimento a maternidade já nos traz naturalmente, né? Então, a gente quando nasce a mãe, já nasce o sentimento de culpa junto, né? Mas, assim, é pra gente trazer isso pra nossa vida de uma forma consciente, porque é exatamente como tu falou. Tem momentos em que se faz necessários, né? Então, naquele momento, naquele tempo, né? Igual assim, a gente sai, vai para restaurante, né? Quando as pessoas me perguntam, né? Sobre o que o Benjamin faz. Quando vai em restaurante, por exemplo, ele já tem uma mochila, que ele sabe que é a mochila, e ele leva os brinquedos. Então, a gente sempre tá com aquela mochila de brinquedos. Chega no restaurante, tem quem nos conhece, às vezes brinca e fala assim, trouxe a casa lúdica na mochila, né? Porque ele vai trazendo os brinquedos e, às vezes, a gente, enquanto tá esperando a comida, uma coisa, brinca junto. Outros momentos a gente tá ali enquanto casal conversando e ele tá brincando sozinho. Às vezes tem uma criança numa mesa do lado que já vê ou vem interessar e ele acaba chamando, já começa a socializar também, já ter essa troca, né? Então, assim, eu vejo o quanto isso é importante, né? O brincar, o estar com o brinquedo, essa coisa do sair das telas, né? E ter esse partilhar. Às vezes a gente vê em restaurante criança que desde o momento que chega, o pai e a mãe já dá a tela, nem tenta com um brinquedo, né? Porque às vezes realmente, às vezes a criança tá muito impaciente e aí... É o mais prático, mas são escolhas, né? Escolha o que você quer. É verdade. 2 pontos que eu queria dividir, assim, contigo, dessa tua fala. Essa questão da culpa, né? Uma vez eu li uma crônica que dizia assim, quando a gente é casado, a gente tem um cobertor que funciona muito bem pros 2, né? Aí chega a criança, tem mais um, a coberta já começa a ficar pequenininha. Aí você muda de trabalho, a coberta fica menor ainda. Então, cada hora a gente puxa a coberta para um lado. Uma hora eu preciso esquentar mais de um lado, outra hora eu preciso esquentar mais do outro. E é assim. Não dá para ter uma regra. Faça seu filho ficar 0 telas e tudo vai acontecer. Não é assim. É o que funciona melhor para cada família. Mas... não tem como a gente equilibrar tudo ao mesmo tempo. Ou verdade. Aquecer tudo ao mesmo tempo, né? Pensando nessa crônica da coberta. Então, a gente vai escolhendo o que dá, como funciona, e tentar ser feliz nesse caminho. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando quando estava contando isso do restaurante, às vezes as crianças, final de semana, lá em casa... Mãe, o que eu vou fazer agora? Me dando cantada pra querer usar o tablet, né? Eu digo, não sei, inventa coisa pra fazer. Porque nós temos a tendência de sempre querer suprir todas as faltas dos nossos filhos, né? Ai, tadinho, tá ali sem fazer nada, preciso largar minhas coisas pra lá fazer alguma coisa com ele. Gente, e essa criança? Deixa ele tentar inventar alguma coisa, deixa ele ficar um pouco no ócio, deixa ele ter o tempo dele de descansar, pensar em nada, pensar na vida, né? E ele vai descobrir o que ele quer fazer, ele vai descobrir o que regula aquele corpinho que tá ali ansioso, né? Então, às vezes, eu jogo pra ele, não sei, inventa coisa pra fazer, ou então não faz nada. Não precisa estar sempre fazendo alguma coisa. A gente vive num mundo que parece que todo mundo tem que produzir algo, fazer algo. O tempo todo, né? Não é Desde assim. as crianças, né? Às vezes não precisa fazer nada. É verdade. Né? O ócio é importante. E às vezes eles estão, na verdade, nos imitando, né? Porque muitos nos imitam, né? Em muitas coisas. E às vezes quando tu fala isso, sim, já aconteceu com o Benjamin também, né? De, não tem nada pra eu fazer, né? E a gente fala, meu Deus, com um mundo de brinquedos dentro de casa, né? Vamos inventar coisa, vai procurar coisa, vai, enfim, arranjar brinquedo que faz tempo que não brinca, que vai virar uma novidade, coisa assim, né? E a gente vê exatamente isso, assim, né? Que às vezes a criança tá nessa ânsia do não fazer nada ou não pode não fazer nada porque às vezes a gente não se permite, né? A gente se cobra tanto enquanto adultos no fluxo que a gente vive hoje que a gente tá o tempo todo, eu não posso estar sentada no sofá sem fazer nada, né? Se eu tô sentada
nossa, eu tô aqui sentado sem fazer nada, mas eu tenho isso pra fazer, eu tenho aquilo, aquilo outro. Mas calma, agora é o tempo de eu ficar aqui, que seja às vezes 15 minutos, mas às vezes aquele 15 minutos vai ser o suficiente pra pessoa e às vezes vai recarregar a bateria, né? Tá pronta pra mais um tanto de coisa que tem pra fazer. E às vezes da mesma forma com a criança, né? Às vezes ela precisa só ficar ali uns minutinhos quietinha, né? Eu vejo o Benjamin, a gente busca na escola e aí às vezes ele deita atrás do banco do carro, a gente já vê assim que tá cansado, né? A gente fala, ai, tá cansado, a bateria acabou, né? Quando parou o carro, estacionou de volta, pronto, né? Parece assim que carregou a bateria, aquele trajeto ali, né? Isso. Da saída da escola. E é exatamente isso, né? A gente deixar, às vezes, a criança, né? Dar esse tempo, dar esse espaço. E, às vezes, a criança tá replicando aquilo que nós estamos vivendo. Ela tá nessa do a milhão, porque nós estamos a milhão, né? Então, é importante a gente olhar, às vezes, para as crianças também, porque, às vezes, eles nos dão sinais, Nos dão sinais. O meu filho Francisco, mais novo, ele é uma criança bem de boa, né? Super no ritmo dele. E a Clara, às vezes, me acompanha mais na minha correria. Vamos, a gente tá no horário, tá, não sei o quê. Aí teve um dia que a gente tava andando correndo naquele trânsito do colégio. Ele, mãe, por que a gente sempre precisa correr? Na mesma hora eu parei, eu falei, tu tens razão, filho, a gente não precisa correr sempre. E é bom porque eles nos ajudam a sair desse piloto automático, verdade, né? Eles se perguntam. Então, é bom a gente parar pra ouvir eles também. E é bom que ele já tá tendo essa consciência, né? Que às vezes a gente adulto não tá tendo, né? Sim. Então é bom, né? Às vezes o Benjamin também, às vezes assim, a gente bate tanto, às vezes numa tecla, né? Não pode isso, não pode aquilo, agora é o tempo disso, né? E daí às vezes também cobra, vocês estão trabalhando demais, meu Deus, de novo, né? A gente vai pra empresa de novo, vai lá pra casa lúdica de novo, aquela coisa assim. Aí a gente se percebe assim, né? Meu Deus, é porque a gente tá indo demais, né? Então, apesar de que ama, os clientes acham assim, né? Quando ele tá aqui, ele ama atender. E às vezes os clientes acham assim, tu tá aqui, tá maravilhado, tá em casa, né? Porque, e é isso, né, Marissa? Percebeu que tá indo muito, volta, vamos cobrir do outro lado. Exatamente. E assim vai. São, né, os muitos pratinhos, né? Eu vi também uma crônica a respeito disso, que a vida a gente, como se a gente tivesse aqueles pratinhos de círculo que fica girando, né? E aí a gente tem os vários pratinhos, né? Então a vida pessoal, a gente como mulher, né? O profissional, o casamento, a empresa, e aí tu tá ali toda hora girando. Mas tu nunca vai conseguir girar todos os pratinhos com a mesma velocidade em todo o tempo. Então, assim, às vezes um tá ali assim a milhão, o outro tá lá querendo parar, daí tu tem que dar uma desacelerada nesse lá, né? Dar uma girada e assim vai indo, né? E é bem isso, não tem como, a gente não consegue, né? A gente é ser humano. E às vezes a maternidade eu vejo assim pra mim que é o maior, né? Essa questão da culpa ali, a maternidade é o que mais traz isso pra gente, assim, né? Essa coisa de a gente olhar as crianças, né? A ingenuidade deles, né? A naturalidade, essa coisa mais da criança mesmo, né? A ingenuidade deles, né? A espontaneidade nos remete a isso, assim, de avaliar a vida, olhar a vida, né? Como um todo e dar essas paradas aí. Tá, Ju, outra coisa, vamos falar aqui, a gente tá falando sobre os estímulos da fala, né? De que forma que a gente pode estimular em casa, com recursos que a gente tem em casa. Ajudar a criança aí a falar. Vamos pensar numa coisa prática. Tá. Eu sempre gosto de colocar para os pais que a linguagem e a fala, ela tem que estar presente no dia a dia da criança, né? Não necessariamente no momento que a gente senta para brincar com eles. Tá. Esse momento também é muito importante, mas não é só ele, né? Então, assim, na hora de colocar a roupa, né? Filho, levanta teu braço, agora coloca a tua perna, agora me dá o pé. Ele entendeu que é para dar o pé? Ele tá vendo o que tu tá fazendo? Porque muitas crianças não se dão conta. Às vezes estão lá, no celular. Ou crianças que têm algum transtorno de desenvolvimento. Esses são momentos muito importantes. Por quê? Porque a criança tá olhando, prestando atenção. Olhando pra ti, prestando atenção no que tu tá falando. Se é uma pergunta, se ele tem que responder verbalmente com uma ação. Então, assim, é nas pequenas coisas do dia a dia e a gente dá tempo pra eles responder. Eu tô lá dando banho. Cadê esse pé da mamãe? Deixa eu ver se tem chulé nesse pé, né? Mostra o pé pra mamãe. Então, dá o tempo,
fazer aqueles barulhinhos, né? Tá lá na espuma do banheiro, assoprar, mostrar o ar que sai da nossa boca, né? Porque quando a gente fala, a gente vai mudando os movimentos, mas é o ar que a gente expira que vai fazendo a gente falar, né? Então a gente vai soprando aquela espuminha do banheiro, vai fazendo cosquinha pra criança, né? Sentir o corpinho, entender as partes do corpo. E, o barulhinho, chuá, chuá, vamos trazer amigos pro banheiro, traz o pato que faz quá-quá, traz a vaquinha, vamos dar banho na vaquinha, ela vai dormir, ela vai tomar banho. Trazer o que é lúdico para a criança, né? Trazer a ludicidade para aquilo do dia a dia. É isso, é o que a gente está acostumado a fazer no piloto automático. Vamos, agora tem que tomar banho, agora tem que jantar, não sei o quê. E trazer um pouco mais de ludicidade nesses momentos. Ju, e o que a gente não deve fazer? Tipo assim, aquilo que a gente está fazendo e que a gente acha que está sendo bom, e na verdade a gente está prejudicando. Ou às vezes a gente está fazendo sem saber, né? Tipo, inconsciente, sem querer, né? Nós adultos temos uma tendência muito feia de querer, primeiro, mudar o jeito que a criança está brincando, né? Então, assim, a criança tá lá montando a brincadeirinha dela com o carrinho, às vezes ali enfileirando. Toda criança enfileira brinquedo, toda criança passa por essa fase. Mas daí o pai e a mãe já leram na internet que enfileirar brinquedo pode ser uma característica de tais transtornos. Então ele não quer que o filho enfileire o brinquedo. Então ele vai lá, muda a forma como a criança está brincando. Ou então fica lá só fazendo pergunta. Que cor é esse? Esse aqui é grande ou pequeno? Né? É uma brincadeira, não é um teste. A criança não tem que ficar mostrando que ela sabe, que ela não sabe. É pra ser legal, é pra ser divertido, é pros dois curtirem o momento, é pra ser legal pra vocês dois, né? E além dessa questão, assim, da gente ficar o tempo todo fazendo pergunta, querendo mudar a brincadeira, muitas vezes é trocar. Tira os carrinhos, vem aqui, brincar com a mãe desse aqui agora, ó. Não, gente, se a criança tá ali curtindo aquele ali, entra no que ela te trouxe, imita o que ela tá fazendo, né? Faz ela perceber que tu também tá gostando do jeito como ela brinca, é uma maneira da criança se sentir aceita. É tão bom a gente se sentir aceito pelas pessoas que a gente ama, não é? Então, assim, isso, claro, não é por mal, mas é a nossa ansiedade de querer ensinar sempre algumas coisas pros nossos filhos, né? Mas a gente peca deixando eles fazerem um pouquinho do jeito deles. Eu acho que talvez, assim, tu tá falando aí, eu tô tentando imaginar e lembrar, né, da minha esposa, do tipo, a gente também falar que tá errado, né, Ju? Tipo assim, o carro tá voando. Mas carro voa, né? Na imaginação, na ludicidade da criança, na criatividade dela, né? E que a criatividade trabalha tantas coisas, né? A gente quer cortar a criança, né? Então, assim, acho que isso também complementa com isso que tu tá falando, né? Que às vezes a gente, no adulto, claro que a gente sabe que um carro não voa, né? E a criança, às vezes, ela também sabe que o carro não voa. Que vai perdendo a vida, né? A gente vai moldurando, vai querendo... Uma vez eu escutei o Marcos Piangers falando que filho é planta. E linguagem é isso, né? A gente vai, todo dia a gente rega um pouquinho. Não acontece assim, de um dia pro outro. Todo dia a gente vai lá, rega um pouquinho. E um dia vai florescer. Um dia a fala vai aparecer. E a gente precisa acreditar no amor, no cuidado, naquilo que a gente regou pra ela florescer. A questão é, a gente acredita naquilo que a gente tá fazendo no dia a dia? Eu acho que o mais difícil é ainda a gente, enquanto adulto, controlar essa nossa ansiedade, né? Porque, assim, às vezes a gente vai meio que no natural, a gente olha aquela situação e tu vai no natural de querer chamar atenção, né? E aí, de repente, tu lembra assim, não, deixa fazer, deixa, né? Igual a gente já conversou um pouco sobre a questão do brinquedo, né? Porque na Casa Lúdica a gente trabalha... com os brinquedos educativos, né? Algumas pessoas até falam assim, o que é brinquedo educativo, né? Então, assim, são os brinquedos de uma forma geral que acabam estimulando as crianças, né? Então, as pessoas acham que é só o brinquedo de madeira, necessariamente, não. A madeira, ela traz, além de uma preservação de natureza e tudo mais, né? Uma facilidade, tem uma durabilidade maior do que o de plástico, né? Mas, às vezes, a estética, porque, né, para quem gosta, que é o nosso caso, somos apaixonados pelos brinquedos em madeira, mas a gente também trazer, às vezes, assim, não só a proposta, né? Tipo, eu tô aqui com um aramado.
ele é aramado e ele vai fazer isso ali. Eu tô com o carrinho eu tenho que empurrar e brincar de empurrar. E acabou, limitou aquele brinquedo, né? E uma das coisas que a gente quer trabalhar é exatamente isso, né? As muitas variações do brincar, do brinquedo, e que quando a gente está brincando com o brinquedo, a gente também está comunicando e trabalhando a fala de uma forma indireta, né? Sem essa cobrança do fala, que é isso, que é aquilo, é assim, né? Então é o brincar natural e que vai tendo esses estímulos. O que tu acha sobre os brinquedos para fala? Na verdade, eu acho que agora a gente está vivendo um outro momento, né, dessa questão dos brinquedos, que é o que eu falei ali antes, desse resgate que está acontecendo, né? As pessoas conseguiram perceber que aqueles brinquedos que vêm pronto, a criança fica pouco tempo naquilo ali, porque acaba ficando limitado, ele não consegue criar em cima daquilo ali, né? Um brinquedo que tu aperta, sai barulho daquilo, outro brinquedo que tu aperta e cai o negócio, e deu, acabou, né? E os brinquedos de madeira, eles facilitam não só os de madeira, mas os que não necessariamente têm um personagem específico ou alguma ação-reação específica, eles facilitam esse processo de construção da imaginação para a criança, né? E eu gosto de falar isso porque a imaginação, ela é o ponto-chave para a criança partir para o diálogo, né? Quando eu pergunto para ti, Marissa, o que tu almoçou hoje? Vem imagens na tua cabeça do que tu almoçou para tu conseguir narrar para mim o que tu almoçou, né? Então, se a criança não imagina, ela não vai conseguir partir pro diálogo. Assim como ela não vai conseguir lidar com a frustração. Assim como ela vai ter dificuldade na interação social. E aí é um monte de coisas que podem ser resolvidas ou que podem ser, né, melhor qualificadas, vamos dizer assim, com o uso do brinquedo. Que são brinquedos que trazem, né, esse momento de conexão das crianças com os pais, né? Que fazem a criança pensar assim, ó, e se eu virar desse lado? E se eu colocar embaixo da almofada? Sabe? Vai permitindo que a criança tenha essas ideias, porque ele não é algo tão pronto, tão moldurado, né? Traz essa liberdade, né? Com Eu acho que assim, e é uma das coisas exatamente da Casa Lúdica. A gente não trabalha com os personagens, porque a gente quer que as crianças se interessem pela proposta do brinquedo, pelo brincar, né? E não porque ela vai se interessar por aquele brinquedo simplesmente porque é de um personagem, né? Aquele personagem favorito, de marca, né? Mas ela vai se interessar pela proposta do que aquele brinquedo faz, o que proporciona, né? E eu não quero aqui ser irresponsável no sentido de dizer que esses personagens não são importantes para o desenvolvimento da criança. Sim, eles são, né? Muita criança começa a falar quando usa fantasias do personagem preferido. Porque é sobre isso. A gente respeitar o que a criança quer brincar, sobre o que ela quer falar. E não o que a gente quer que ela faça, o que a gente quer que ela fale, né? Então, os personagens, eles são, sim, importantes também na questão da imaginação. Mas muito antes disso, pensando na linguagem como um todo, na comunicação, nas primeiras palavras, os brinquedos que favorecem esses momentos, né? Eles têm um feedback, eles têm uma consequência bem melhor do que aqueles que a gente usava, por exemplo, quando a gente era pequena, que era algo bem mais automático, né? E que muitas vezes a gente nem dava muita bola, brincava ali superficialmente e depois deu, né? Agora não, agora as crianças conseguem ficar mais tempo no mesmo brinquedo, porque são também brinquedos que favorecem mais esse processo. E eu acho muito legal isso, assim, que tem vivenciado, né, esse resgate, que como tu já falou antes ali, né, a memória afetiva, e é tão gostoso na loja quando a gente vê um cliente, às vezes uma pessoa um pouco mais velha, e chega na loja e vê um biboquê, né, e já é instantâneo, a pessoa pega um biboquê, ela já vai ali, né, tentar, e aí já compartilha, às vezes tá com um neto, né, e daí já compartilha ali, eu brincava muito disso, eu era campeão, a gente fazia competição e tal, então vai além do brinquedo, né? É o que ele traz. Então é gostoso isso, né? Eu comentei contigo, né, no aniversário da Clara, uma vez eu dei de lembrança, era um joguinho pular corda, peão, vareta, não lembro mais o que. E naquele mesmo dia as pessoas comentavam assim, meu Deus, meu marido adorou, ficou um tempão brincando de peão com fulano. Ele lembrou do dia que ele ganhou um peão quando ele era criança, né?
do quanto que o pai teve que trabalhar para comprar um peão, porque tinha muito disso, né? E aí veio tudo aquilo, né, na cabeça daquela família, trouxe todo esse resgate, o tempo que eles ficaram brincando, o pai contou histórias de quando ele era criança, dividiu, né? Então o brinquedo traz isso também, né? A oportunidade da gente resgatar coisas que foram importantes pra gente, que a gente pode dividir com os nossos filhos. E que pode ser importante para eles, e também traz essa questão do tempo de qualidade, né? Porque daí quando a gente vivencia essa experiência, daí quer sentar junto, quer brincar, né? E aí quando vê, tá ali muito tempo, né? Eu vejo, assim, uma das coisas que às vezes acontece em loja, muitos pais às vezes chegam e falam assim, eu quero um brinquedo, mas eu quero um brinquedo que a criança vai brincar sozinha. Né? Que eu não tenha que brincar junto, que não precise eu ter, né? Acontece. E aí a gente fica assim, né? Nossa, é difícil, porque, né? Na verdade, não é o brinquedo em si. Qualquer brinquedo que a gente tem, a criança pode brincar sozinha, né? Então, a gente como adulto, eu penso assim, né? E às vezes eu tento conversar aqui com os clientes e expor isso, né? Na verdade, não é o brinquedo, né? A criança gosta. A gente sabe que é importante a criança ter o seu momento sozinha, claro, né? Brincar é importante. Mas também é importante, né? Essa questão de brincar com os pais, de brincar com os amigos. É gostoso isso também, né? Até por essa questão da troca. E às vezes a gente, enquanto adulto, não percebe isso, né, Ju? Às vezes, aquela história que a gente falou ali. O cansaço, a rotina do dia a dia. Às vezes a gente chega tão cansado e a criança tá chamando a gente pra brincar. E a gente só pensa no cansaço, numa roupa que tem pra lavar, que tem que preparar uma janta, que tem que fazer alguma coisa pro outro dia seguinte. E esquece que a criança tá ali te sinalizando que ela precisa de uma atenção, que às vezes ela só quer que tu sente 5 minutos e brinque alguma coisa com ela, e que aqueles 5 minutos vai estar suprindo muitas coisas, né? Vai suprir uma questão emocional, uma questão afetiva, a fala, né? Vai estar comunicando muitas coisas, não só com as palavras, mas, né, com aquele momento que tá ali. E aí, de novo, a gente entra nesse assunto, né, de que nós precisamos olhar para as crianças, respeitar as crianças e, às vezes, trazer menos coisas externas e usufruir, né, do menos. Às vezes também tem umas saídas estratégicas, né? Mãe, vem brincar comigo. Tem que estender roupa. Vem me ajudar a estender roupa e depois já sento com vocês pra brincar, né? E aí, como é que a gente estimula a linguagem estendendo uma roupa? De quem é essa roupa? Essa roupa é grande, é pequena, né? Essa roupa é de que cor? Essa roupa é maior que essa? O que você acha? Conta pra mamãe qual que você acha mais bonita. Pega pra mamãe esse do cesto. Tô precisando de mais 1 grampo. Tudo isso tem linguagem, tudo isso tem comunicação. Não é só o sentar ali para brincar, né, Ju? É essa vivência diária, né? A gente tá se comunicando e a gente tá ensinando muitas coisas. Então, a gente precisa ampliar esse nosso olhar para a infância, para a criança, e olhar, às vezes a gente tá olhando só aquilo específico, né? Mas, na verdade, é muito maior, né? Muito mais amplo. Ju, sabe o que eu queria te perguntar? A gente comentou aí sobre alguns dos transtornos, né? E uma das coisas que hoje a gente mais ouve, aqui na loja, né, na Casa Lúdica, a gente ouve bastante a questão dos autistas, né? Crianças com o transtorno do espectro autista. Às vezes pedem os brinquedos, né, para ajudar a criança autista. Crianças que têm um hiperfoco, né, às vezes num determinado brinquedo ou algo do dia a dia, né? Então, Ju, como que a gente pode, Ju, com as crianças, né, autistas, vamos falar agora um pouquinho assim para as famílias, né, mais direcionada, de que forma que as famílias podem ajudar a gente enquanto adultos, né? Nós temos casais de amigos que têm crianças autistas, tem algumas crianças que são verbais, outras crianças não verbais, né? Então, as não verbais, elas não falam palavras, mas com certeza elas se comunicam, né? Como a gente já falou. Porque se elas não falam, a inteligência delas da comunicação não verbal deve ser bem alta, né? Porque em alguma área o cérebro sempre se expande mais e a outra menos. Então, uma criança de 5, 6 anos, 7, que não fala, isso me diz que a linguagem não verbal dela, a compreensão dela é muito boa. Por mais que às vezes ela não consiga externar isso, mas provavelmente é uma criança que está atenta a tudo que acontece, né? Nos mínimos detalhes. E aí como que a família pode estar auxiliando, ou a gente, por exemplo, como amigos, né? Como a gente pode estar se comunicando, como que a gente pode estar interagindo com essa criança? O que tu nos sugere? Vou te dar um exemplo bem prático. Uma vez eu cheguei num ambiente que tinham várias crianças e eu logo percebi que
tinha uma criança, não sei se era TEA, mas era uma criança dentro da neurodiversidade, né? E aí eu cheguei na porta, olhei, esperei ele me dar o olhar dele, ele olhou, sorriu, agora eu vou te pegar. Aí percebi que era um sim, pode chegar até mim, porque às vezes a gente é muito afoito, né? E a criança não tá preparada para aquilo. Então, assim, aguardar os sinais que a criança dá, né? Respeitar o tempo dela, brincar com coisas que a gente sabe que ela gosta de brincar, né? Para chamar a atenção dela. É como se a gente entrasse... Isso não se diz, né? Mas entrar no mundo, mas é como se a gente se aproximasse mais do que ela gosta, né? Dizer assim, você gosta disso, eu também gosto, né? Acho que tá atento aos sinais que essa criança dá, né? Porque ela sempre dá um sinal, uma ecolalia. Ela fala algo que parece que é uma fala perdida, mas não é. Ela tá querendo contar sobre alguma coisa, né? Ontem mesmo eu atendi um menino que tem autismo e... lindo, fofo, nós estávamos lá brincando um tempo, daqui a pouco ele solta festa junina e começa a correr na minha sala. Tô entendendo, você quer me contar sobre a festa junina que vai ter no seu colégio, né? E eu sei porque é do mesmo colégio dos meus. Que legal que você tá querendo me contar da festa junina. Fui lá, coloquei uma imagem de festa junina no meu celular, coloquei música, ele tampou o ouvido. Eu acho que você tá querendo me contar que não tá gostando dos ensaios da festa junina. Tudo bem, a tia Ju também não gosta de barulho, vou desligar. A tia Ju entendeu que você queria me contar. Que festa junina, não, né? Então, a gente usar o olhar, a nossa entonação, usar os gestos, facilitam a nossa comunicação. É como se a gente fosse viajar para um país que a gente não conhece a língua, né? Você é um aprendiz naquela língua. Como que tu vai se comunicar? Tu vai achar imagens no cardápio, palavras, gestos, qualquer coisa, né? Mas a gente vai tentar se comunicar. E assim acontece com eles também. A diferença é que a gente quer tudo no nosso tempo. E às vezes eles precisam dar uma corridinha lá no canto da sala, ou ir lá se espremer um pouquinho na almofada para conseguir dizer alguma coisa, apontar alguma coisa. E a gente precisa dar esse tempo para eles, que não é no nosso tempo, é no tempo deles. Mas, em geral, as imagens, os gestos facilitam bastante a comunicação. Isso não quer dizer que a criança não vai falar ou vai se comunicar só por gestos ou por imagens. Não, ela vai conectando essas informações para ela conseguir falar. A mesma coisa que acontece quando uma criança com desenvolvimento típico, né, tá iniciando o seu processo dentro da linguagem. Ela não começa falando tchau. Primeiro ela dá o tchauzinho, depois ela vai melhorando o tchauzinho, e depois ela associa a palavra tchau. Então, ela começar por gestos não quer dizer que ela vai ficar só se comunicando por gestos. Não, gestos são o caminho. As imagens são o caminho. Ju, vamos falar de novo dos brinquedos? É questão de faixa etária. Indicação, é comum, a gente recebe bastante essa pergunta aqui na loja, né? Na Casa Lúdica, que brinquedos para determinada faixa etária. Então, assim, eu quero um brinquedo para 2 anos, um brinquedo para 3 anos, para 7 anos. E às vezes tem ali a indicação do fabricante, que tem a idade, né? Por uma questão, às vezes, de segurança, peças pequenas, ou às vezes um pouco até de habilidade, né, por questões motoras e tudo mais, a questão da classificação de faixa etária. Mas às vezes a gente mostra e tem gente que fala assim, não, mas esse brinquedo aqui não é muito fácil, ou esse aqui é muito difícil, para essa idade não, mas é mais idade, né, mais novo, mais velho. O que tu acha a respeito disso? A gente acaba se limitando muito àquilo que vem no manual de instrução, né? Como usar esse brinquedo. Então, as pessoas, muitas delas, a gente não pode generalizar, mas acabaram percebendo que não sabem mais brincar, né? E aí vem o filho e vai olhar lá, modo de usar, né? Como brincar com esse brinquedo. Só que se a gente for pensar nas fases do brincar, né? Um brinquedo, ele pode ser, o mesmo brinquedo, ele pode ser usado em várias fases do desenvolvimento da criança. Por exemplo, um brinquedo de fantoche, que vocês oferecem aqui, que tem um mais lindo que o outro, né? Então, a criança, bebê, vamos dizer assim, ela pode olhar, admirar o olhinho que tem naquele fantoche, a boca que abre e fecha, pegar, colocar na boca, jogar no chão.
É isso que eu espero com uma criança de 1 ano, 10 meses, 1 ano, né? Muitas vezes eles fazem isso. Porque ele tá na fase do ação-reação. Ele quer que alguma coisa aconteça com aquele brinquedo, né? Então ele morde, joga, é a maneira como ele encontrou para manipular aquele brinquedo. Depois ele vai querendo dar uma função para aquele objeto. Então ele coloca a mão, ele mexe a boquinha do personagem, né? Depois ela começa a querer trazer imaginação para aquele brinquedo. Então ela vai querer fingir que ela é aquele fantoche, aquele lobo mau, aquela, né, sítio do seu Lobato, aquele animal, enfim. E depois ela vai querendo dividir com aquele fantoche um diálogo, né? Ó, eu sou dona do restaurante, você vai no meu restaurante. Então a criança começa a agir sobre o brinquedo, né? É um desenvolvimento do simbólico, um pouquinho mais avançado. Então a gente não pode se limitar a um brinquedo para uma idade. Vai muito do que a gente consegue explorar naquele brinquedo, né? Lá em casa a gente demora para reciclar os brinquedos. Porque escondo um pouquinho, depois coloco mais na vista deles e eles sempre arranjam novas formas de explorar aquele mesmo brinquedo. Mesmo brinquedos que eles tinham lá com 2 anos, depois mexeram de novo com 4 e agora com 6, né? E a gente vai deixando também eles criarem um pouco em cima disso. Faz parte. Faz parte. Deixar a criança natural, né? Às vezes a gente quer... acha assim que vai brincar muito fácil, isso aqui é muito fácil, isso aqui vai montar muito fácil, né? Enquanto que às vezes a gente adulto vai abrir o brinquedo para conhecer, para testar na loja, né? Antes de mostrar pro cliente, e não é às vezes tão fácil assim, né? Aí pega o fantoche, vamos supor, a vaquinha. Vamos convidar a vaquinha para almoçar com a gente hoje, né? O papai conversa com a vaquinha também na hora do almoço. Dá uma comidinha pra vaquinha, leva a vaquinha pra dormir. A gente escondeu essa vaca, vamos ver onde que ela tá. Uma pista, né? Onde que eu vou colocar a vaca? Embaixo da almofada, tá quente, tá frio. Então são várias coisas que a gente consegue brincar com apenas um brinquedo, né? Mas há várias formas de explorar. O que não dá é pra gente se limitar naquilo que vem escrito na caixinha do brinquedo. Tem muitas possibilidades, né? E a gente, acho que isso vem muito da gente, né? Enquanto ser humano, o que a gente já conversou antes, que muitas vezes a gente tá tão acelerado, a gente tá tão pilhado que às vezes a gente não consegue enxergar o simples. Às vezes o óbvio, né? A gente não consegue enxergar, né? Então a gente... nessa também. Sim, natural da gente, né? Enquanto adultos e a gente cada vez mais, né? Essa coisa da gente tá toda a vida ali, né? A milhão, toda a vida ligado no 220, a gente dorme assim, acorda assim e vai indo e o dia passa desse jeito, né? A gente tá sempre a milhão e às vezes a gente não vê essas pequenas coisas, né? A importância dessas pequenas coisas, a qualidade no sentar e brincar, né? O sentar e brincar não só necessariamente ali estar com o brinquedo, mas é muito mais do que estar com o brinquedo, né? Então, tu ter aquele momento junto, tu pode, às vezes, eu já descobri coisas que tinham acontecido na escola, nesse momento, né? Então, assim, coisas que um amiguinho falou, né? Alguma coisa que viu de diferente, alguém falou alguma coisa, mãe, que palavra é essa, né? Que eu não conheço e ouvi um coleguinha falando. E veio ali do momento de meio uma brincadeira, de uma forma espontânea, né? Eu não fui lá perguntar, né, o que aconteceu hoje. Não, a gente estava ali brincando e de repente veio. Então, essa coisa do sentar e brincar vai muito além do só brincar com o brinquedo, né? Tem essa questão do afeto, esse tempo de qualidade, essa troca, né? As muitas linguagens, né? Que a gente pode ter ali nesse tempo ali junto com os nossos filhos, né? E agora, você curtiu o nosso vídeo, curtiu o nosso papo? Então, a gente quer te pedir que aqui nos comentários tu possa colocar sugestão de novos temas, talvez sugerir outros profissionais para vir conversar conosco aqui na Casa Lúdica. Ju, obrigada por este tempo, por essa troca de experiências, como fono, como mãe. Com certeza a gente sempre aprende e agrega bastante nesse tempo. A nossa casa está sempre aberta para te receber, né? Receber tua família, para os teus pequenos lá no consultório, mas também para a Clara e para o Francisco, né? Vocês são sempre bem-vindos e obrigada
mais uma vez por essa troca aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, adorei participar aqui com vocês. Segue a Ju nas redes sociais, a gente também vai colocar aí nos comentários, tem muito conteúdo legal lá na rede dela. Aguarde para os nossos próximos bate-papos. Vamos juntos por uma infância mais lúdica?